Você que trouxe a tua Bíblia, eu quero que você possa abri-la no livro de Êxodo, no capítulo de número 13. Capítulo de número 13, versículo de números 21 e 22, amém? Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa nuvem, ou numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do Senhor, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos, Senhor, alento para os dias que estamos vivendo, sabendo que o Senhor está nos conduzindo, mesmo no meio desta terra tão seca e tão árida. Senhor, nós cremos que o Senhor tem nos conduzido e continuará a nos conduzir para a tua glória. Então fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele vem falar sobre a caminhada de Israel no deserto e o momento em que Deus estava conduzindo eles e cuidando da vida deles. E quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, o Antigo Testamento, como alguns dizem, você vai perceber que ele é a sombra do que vindouramente aconteceria. Então, os fatos que se relataram, tanto nos livros do Pentateu, cujo Moisés escreveu, como também os Salmos, como também Provérbios, ou os livros proféticos, eles vão mostrar e apontar para um futuro e coisas que Deus estaria realizando. Bom, nós temos muitas semelhanças daquele tempo para o nosso tempo hoje. E basta nós olharmos o que vem acontecendo. Então, nós como igreja, nós saímos do mundo, assim como Israel saiu do Egito, amém? Essa analogia a Bíblia traz muito clara. E o caminho de Israel pelo Egito, até a terra prometida, também simboliza o nosso caminho nesta terra, até atingirmos o nosso objetivo de estarmos com Deus, amém? Então esse percurso, essa trajetória rumo ao céu, nos leva a enfrentar uma variação de coisas nesta terra. Muitas boas, mas muitas que nós não gostaríamos de estar enfrentando. Mas elas fazem parte desse trajeto que nós temos. Então, a mensagem foi como enfrentarmos os desertos da vida, porque eles estão aí. E mais do que enfrentar, como viver no deserto. Existem algumas técnicas que a Bíblia vai mostrar, sabe? Como é que a gente tem que fazer. E pontualmente você vai perceber que alguns obstáculos estavam à frente de Israel quando eles peregrinaram no deserto. E nós vamos perceber que alguns obstáculos nós também enfrentamos na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa partida. E as semelhanças, elas são muito idênticas, sabe? Muito idênticas. Embora nós sejamos um povo escolhido por Deus, nós precisamos entender que algumas coisas nós vamos precisar enfrentar. Então esse texto que nós lemos fala que Deus estava adiante deles, durante o dia os conduzindo,
e durante a noite também iluminando. Ou seja, a presença de Deus estava com eles, independente do que eles estavam, ou o caminho que eles estavam percorrendo. Deus estava presente com eles. Amém? E esta é a confiança que nós temos que ter nesses dias, que independente do que esteja acontecendo, Deus está caminhando conosco. Amém? Diga comigo: Deus está caminhando comigo. Amém? E eu quero falar, por exemplo, alguns obstáculos que eu encontrei aqui lendo esse texto e eu percebi. A primeira coisa que você encontra aqui de obstáculo, por exemplo, no deserto, é a sequidão. É ou não é? Quando você está no deserto, você percebe que deserto é um lugar onde as coisas secam. Por quê? A falta d'água. E você vai perceber que essa sequidão, ela vai mostrar que o homem sem Deus, ele é completamente vazio. Completamente vazio. E o homem precisa de Deus. E a única fonte capaz de nos fazer viver no deserto é Deus. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E é interessante que Paulo vai falar sobre Jesus como sendo uma fonte que dava de beber para Israel no deserto. E nos dias de hoje não é diferente. Jesus é aquele que nos sustenta e que nos tira da sequidão, nesse mundo de sequidão. Porque basta você olhar as redes sociais, você vai ficar horrorizado, você vai ver que as pessoas estão secas, vazias de Deus, ausentes de Deus, o seu interior. Então, encontramos sequidão. Outra coisa que nós encontramos no deserto, é inimigo. O inimigo sempre vai estar à preita, né? Para tentar nos pegar. É interessante, quando eu estive em Israel, teve um local que nós chegamos lá e nós vimos algumas Corsas. Eu não sei se você sabe o que é uma Corsa. Não é o carro da Chevrolet. Ele já foi um dia. Mas a Corsa era uma espécie de cervo, um animalzinho, e característica dele é caminhar pelas terras áridas, mas ele precisa de água, porque sem água ele fica muito vulnerável ao inimigo. Então por isso que Davi compõe aquela canção dizendo: assim como a corça anseia por água, meu coração deseja por ti, Senhor. Por quê? Porque sem a água, aquele animal, ele vai exilar um cheiro, e os predadores vão sentir de longe, e vão começar a persegui-lo. Então nós nesse mundo, se não tivermos a água da vida, se não tivermos Cristo no nosso interior, nós vamos ter o mesmo problema com o pecado. A mesma situação que vai gerar a nossa vida ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Note que em Mateus capítulo 4, quando o diabo vem tentar Jesus, ele vem tentar Jesus aonde? No deserto. Jesus estava 40 dias sem comer, estava jejuando, quando o tentador veio a ele. Só que o diabo só estava vendo o exterior dele. Ele não consegue ver o nosso interior, amém? Ele consegue ver as coisas exteriores da nossa volta. É por isso que ele é o tentador. Ele coloca situações para nos tentar e para ver o que há dentro de nós com base à nossa reação. Exatamente assim é a estratégia do inimigo. Então quando Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer, o tentador apareceu, o inimigo veio. Mas ele não sabia como é que estava o estado de Jesus interiormente. O que ele sabia é que Jesus poderia estar com fome. Então qual foi a primeira oferta dele? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E qual foi a reação de Jesus?
Jesus mostra o que está dentro dele. Quem é que o alimentava? Amém? Quem é que estava nutrindo a sua vida? E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do coração de Deus. Então Jesus mostra quem é que estava com ele ali naquele momento. E nós precisamos também, nesse momento de sequidão dessa terra, mostrar quem é que nos alimenta. Quem é que nutre a nossa vida, queridos? Ou seja, é nos momentos de adversidade que nós vamos derramar o que nós temos de dentro de nós. E isso vale para todos. Sabe? Vale para todos. Nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo dificílimo, é um tempo extremamente complicado, até para se emitir uma opinião, sabe? Para você falar a respeito de alguma coisa, o negócio está tão complicado. Então você percebe essa atmosfera, mas nós temos que revelar ao mundo o que está dentro de nós, amém? E quem é que está nos conduzindo. Então, a sequidão, nós temos inimigos. Quer ver outra coisa que acontece no deserto? Solidão. Sabe, no deserto você vai perceber que às vezes você tem um sentimento de manhã, no final do dia você tem outro sentimento. Ele paira do 8 ao 80. Assim como você um dia quer evangelizar e pregar para todo mundo, no outro dia você não quer sair de casa. Ou se nós temos essa variação no deserto, acontece essas coisas em nossa vida, e estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Quer ver uma coisa? A atmosfera do deserto. Eu estive lá em Israel, e um dia eu passei frio lá em Israel. No dia de visitarmos o Muro das Lamentações, por exemplo, eu passei frio. E enquanto alguns estavam curtindo, vendo, eu estava tremendo de frio, não conseguia ver as coisas. Por quê? Porque nós estávamos caminhando à tarde, a temperatura era de 37 graus, sol. Bom, eu cheguei 18h30 no hotel, tomei um banho, troquei de roupa, botei uma camiseta manga curta, e o monitor disse: nós vamos agora visitar o Muro das Lamentações. Era sexta para sábado. Quando eu cheguei no local, a temperatura não estava mais 37, a temperatura estava em 13 graus. É isso que você está ouvindo mesmo, 13 graus. A oscilação do dia para a noite é muito grande, sabe? E às vezes a gente percebe no mundo que a gente está vivendo, essa oscilação não de temperatura natural, mas essa temperatura espiritual de mexer com o nosso organismo, de mexer com a nossa fé. E a gente está peregrinando no deserto, amém? Quer ver outra coisa que eu percebi também? O deserto, ele é um lugar que você percebe que a morte está ali rondando. E o que a gente vê nesse mundo é a mesma coisa. Você percebe que é um mundo que não tem piedade. A morte tem passado, tem levado muitas pessoas, muitas. Ou você certamente já não viu alguém perto da tua casa, alguém ligado à família, sabe, acontecem coisas numa velocidade incrível. Então, quando você olha o deserto, você vai perceber que outra coisa que acontece é a variação de você não saber o quanto tempo você caminhou, quanto tempo você já está na fé, que parece que ou você está recém começando ou você não saiu do lugar. Sabe, às vezes eu fico parado me olhando, são 33 anos, mas dá a impressão que começamos ontem a caminhada. Você olha algumas coisas, Senhor, mas como é que isso está acontecendo ainda? Teria que ser diferente. Então a percepção que você tem na tua volta altera às vezes o quadro, mas isso não significa que Deus não esteja conosco, amém? E nesse texto aqui que nós lemos, e eu quero me ater a ele, sabe, é exatamente o que Deus vai mostrar, como Ele trabalha esses alicerces que estão como fundamento na minha vida e na tua vida, amém? Então olha só, nós podemos perceber nitidamente aqui, que Deus ele estava mostrando para eles, era visível, quando você lê aqui, o Senhor ia adiante deles durante o dia. Então, o que eles tinham? Eles tinham uma percepção visível de que Deus era com eles. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 31,
se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa percepção que eles tinham, nós também temos. Deus está conosco, amém? E é uma percepção de vista. Se consegue enxergar os cuidados de Deus, se consegue enxergar a proteção de Deus, a gente vê isso, amém? Agora você vai perceber aqui, ó, era perceptiva, coluna de fogo. Olha o que diz aqui, ó. Durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo. Então, era percebida a presença de Deus no meio deles. Eu tenho notado, ao longo desses anos todos, a presença de Deus conosco e minha família. Eu tenho visto esta realidade, queridos, da presença de Deus conduzindo-nos, orientando-nos, dirigindo-nos, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ainda que a gente viva e olhe e veja a incerteza do mundo, que às vezes muda o calendário e algumas coisas não mudam, eu posso dizer que ao longo desses anos eu tenho visto Deus conduzindo, e a minha vista enxerga isso. Há uma percepção de Deus ao meu redor. Eu sinto isso. Então eu estava meditando aqui, sabe, a coluna representava ali a proteção de Deus, ela era percebida, e a presença de Deus, ela era naquele momento assim entendida, ó, Deus é conosco. E esse é o tempo que nós temos que reafirmar isso, confiantemente, ó, Deus é conosco. Porque está acontecendo algumas coisas que estão tentando fazer com que a gente mude de ideia e mude de opinião. E mude os nossos conceitos daquilo que Deus um dia plantou dentro de nós. Então eu tenho convicção e certeza de que Deus é um Deus da família, amém? E não é porque o mundo está se destruindo e pregando que família você monta do jeito que você quer, pode ser uma mulher com o cachorro, o homem com o cachorro, não importa como seja. Eu discordo disso. A percepção que eu tenho e a convicção que Deus me deu, independente do que o mundo está passando, o deserto da vida, eu continuo olhando e vendo Deus, o Senhor da família. E isso não mudou. Outro dia, eu não gosto muito de fazer isso, mas às vezes eu olho algumas aberrações na internet e eu tenho que dar um espetáculo. A gente leva umas esfregas às vezes por causa disso. Mas eu vi uma publicação que tinha um caminho lindo, bonito, assim, uma curva, e dizia assim: não importe o caminho, o que importa é você seja feliz. E aí eu publiquei embaixo, Provérbios 14, 12. O que diz em Provérbios 14, 12? Abra aí para você ver. Eu acho que é esse texto. Abra aí, pastor Everton, me ajuda. Eu acho que é 14, 12. Vai mostrar que não é assim. Vai mostrar que realmente pode ser diferente. É isso? Há caminhos que para o homem parece vida, mas ao final é caminho de morte. Então vai nessa de que não importa o caminho, o que importa é você ser feliz. Se Jesus disse eu sou o caminho, então o caminho importa sim. Para mim ser feliz eu preciso andar no caminho. Aqui nós temos o texto dizendo que o Senhor ia adiante deles. Meu irmão, a igreja não é feita para andar sozinha. Deus não te comprou pelo sangue do Senhor para você andar sozinho. Você tem que estar inserido no corpo de Cristo. Você tem que ter a percepção e a certeza de que você está caminhando com Deus. Posso ouvir um amém aí? Ou seja, a presença de Deus quer se fazer visível na nossa vida. Nós vamos vencer na medida que entendermos isso. Eu posso estar caminhando no deserto, mas Deus está à minha frente, Deus está me conduzindo, Deus está me orientando, porque é isso exatamente
que a palavra mostra. Amém? Então você encontra aqui essa percepção de entender, sabe? E de sentir. O povo de Israel sentia que tudo isso representava a presença de Deus. Eles tinham convicção. Aquela coluna ali é Deus, tanto de dia quanto de noite. Era visível enxergar aquilo. Então hoje, quando eu frequento a igreja me dá a segurança e a convicção de que Deus está nesse negócio. E não importa o que as pessoas digam que não dá, que não pode, que não é, eu não vou mudar aquilo que eu penso e a percepção que eu tenho por mais de 30 anos de quem me ajudou, me orientou e tem conduzido os meus passos até a terra prometida. E assim nós temos que ter convicção. Deus estava conduzindo eles, amém? E Deus está nos conduzindo. Eles sentiam, o povo de Israel sentia aquela coluna aquecia eles de noite. Sabe, você sente diferença quando você dorme no inverno com cobertor ou sem cobertor, sim ou não? Você não precisa nem deitar na cama. Se você tiver um sofá e você deita no sofá, pega ali uma almofada e você deita no sofá, o fato de você começar a entrar, como se diz assim, hibernação, pode ser durante o dia no inverno, o teu corpo já vai sentir a necessidade de você puxar um cobertor sobre você, é ou não é? Sim ou não? É exatamente assim. Você sente aquela necessidade, e quando você puxa o cobertor, o que acontece? Com aquela manta, você logo sente aquecido. Então você tem a confirmação e a certeza de que tem algo ali que está cobrindo a tua vida. O que eles olhavam e viam na coluna, naquele fogo, naquela nuvem? A nuvem dava proteção por causa do sol. Então o sol não trazia efeito na vida deles, de queimá-los. Você está entendendo? Então eles tinham confiança, essa nuvem é Deus, ela está nos guardando, está nos protegendo. Quando anoitecia, caía a temperatura. Se não tivesse a coluna de fogo, eles morriam de frio. Então aquele fogo aquecia eles, e eles continuavam a jornada. Eles tinham visão, eles tinham percepção, eles enxergavam aquilo e diziam: Deus está no nosso meio, Deus está nos conduzindo, Deus está nos levando nessa jornada. Hoje nós temos Cristo. O que Jesus disse em João? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então quando você olha para o Evangelho de João, e ele mostra que luz significa algo visível, você enxerga, você tem percepção do que está acontecendo. Então quando hoje nós olhamos para esse mundo de escuridão, quem é que está brilhando nesse mundo de escuridão? É Cristo através da igreja. A hora que tirar Cristo e a igreja, a escuridão toma conta, e o caos é completo. Então tem muitos que não estão vendo isso, inclusive os nossos ministros lá em cima. Mas quem dá segurança para a terra é a igreja, porque ela tem a presença de Deus, e a presença de Deus é que interrompe as trevas, interrompe a morte, interrompe o inimigo de agir e fazer mais. A presença de Deus. Então quando você olha para esse texto, isso aqui é incrível, sabe? E como é que ele nos conduz dessa forma, sabe? Capítulo 14, verso 9. Olha o que vai dizer, Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os lançaram acampados junto ao mar, defronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó aos filhos de Israel,
levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. Disseram: Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito é que nos tirastes de lá para morrermos nesse deserto? Porque nos trouxestes assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos para servir aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Você percebeu a variação de pensamento dentro deles? É o que hoje muitos cristãos estão sentindo. Será que vale a pena ir na igreja? Será que vale a pena servir a Deus no meio dessas coisas todas que está acontecendo? Você percebe como é que é? Agora olha a resposta, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temai-vos, aquietai-vos e vede o quê? O grande livramento que o Senhor vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a... Quero dizer uma coisa para você, queridos, sem temor do que eu estou dizendo. Todas as autoridades que até o dia de hoje a Bíblia menciona que se levantaram contra os eleitos de Deus, todos pereceram. Todos foram e pereceram. Desde os grandes e nobres, daqueles que pareciam ser infalíveis. Então tem 11 lá no Congresso que estão achando que são infalíveis. Botaram a igreja num tribunal, estão julgando. Quando Herodes fez isso, a Bíblia diz que ele morreu bichado no trono dele, sem ninguém fazer nada. Simplesmente os vermes comeram ele vivo. Você está entendendo? Ai desses homens, misericórdia na vida deles, que eles pensam que estão fazendo. Aqui Moisés olhou e disse: vocês estão com medo desse exército que está vindo? Olhem bem, porque vai ser a última vez que vocês vão olhar para essas pessoas, e nunca mais vocês verão elas, porque Deus vai fazer hoje por vocês. Amém? Deus é um Deus de justiça. Verso 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. É a única vez que Deus diz: vocês não precisam orar a mim. Agora não é momento de oração, agora é momento de ação. Tem que agir. Deus disse: entrem no mar e marchem. Porque Deus tinha um plano, e esse plano contava com a igreja tinha que entrar no mar. E quando eles entram no mar é interessante, como é que eles vão se sobressair diante daquela situação? Eles estão numa situação que você olha assim, é mais ou menos aquele ditado: se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Eles olharam para trás, a poeira mostrava um grande exército de soldados vindo. Eles olharam à frente e eles deram de frente ao mar. O que fazer agora? Caminhamos para chegar aqui e agora morrer, Moisés? E Moisés disse: não. Só que Moisés vai orar. E quando ele vai orar, Deus disse: por que tu oras a mim? Por que tu clamas a mim? Agora não é momento de clamar não. Agora é momento de vocês entrarem mar adentro. Agora não é momento de ter medo. Sabe? Não é momento de medo, meu irmão. É momento de você olhar os olhos para o céu e dizer: Senhor, tu está comigo, eu vou marchar. Eu vou continuar marchando. Porque o Senhor é conosco. E se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe? Hoje à tarde falava com uma pessoa que já faz anos que não falava com ela. Liguei, ela não atendeu, depois ela me retornou e ela disse: pastor Maurício, o senhor está trabalhando? Eu disse: como nunca. Mas o senhor não tem medo? Eu disse: sim. Mas então por que o senhor está fazendo? Porque embora a gente tenha medo, nós não deixamos o medo nos paralisar. Porque tem alguém superior a isso que nos controla
e que leva a nossa vida dia a dia, que chama-se Jesus Cristo. A diferença entre o covarde e o medroso, ou o que sente medo, é que o fato de eu ser corajoso não me isenta de ter medo, mas me dá impulso para continuar caminhando e fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Enquanto outros pegam óleo, paralisam e param. Deus não nos mandou parar, queridos. Deus quer que a igreja continue avançando. A igreja tem que proclamar que Deus é aquele que veio para nos resgatar, é aquele que veio para nos abençoar. A vida estava nele, a vida é luz aos homens. E eu tenho que viver o Evangelho de Cristo. Eu tenho que me entregar para Deus. E eu tenho que crer que Deus é comigo. E aqui diz o texto que eles então vão estar numa situação delicada. No verso 16 diz: e tu levanta o teu bordão, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, divide-o para que passem os filhos de Israel pelo meio do mar seco. Então eu entendi que Deus também me chamou, e eu preciso estar firmemente com esse cajado de autoridade na mão, conduzindo, orientando. Então são várias pessoas que procuram dizendo: não fui por isso, parei por aquilo. Mas a minha palavra é: não para, não desiste. Nós temos uma meta, nós temos um lugar a chegar, nós temos que continuar. A nossa jornada ainda é grande, e eu e você fomos chamados não para ficar prostrado no deserto, mas para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. E para isso nós temos que enfrentar, seja qual for a variação, seja qual for o temor, seja qual for os medos, e crer que Deus está conosco, nos conduzindo. A sua graça está sobre nossa vida. Sabe? Moisés entra no mar, marcha, e olha o que acontece aqui, ó. Verso 17: eis que endurecereis o coração de Faraó, ou dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Sereis glorificado em Faraó e no seu exército. Sabe o que Deus está dizendo? O Brasil vai ser glorificado por aqueles que hoje correm e perseguem o Brasil. Você está entendendo? Ou seja, aqueles que hoje parece que querem e estão dominando, eles estão mostrando algo que Deus está permitindo, para que Deus possa glorificar a igreja através dessas pessoas. Aquilo que parecia ser vitória de Faraó, era Deus enfurecendo, era Deus cutucando o coração deles, dizendo: vai que tu vai pegar. Tu vai pegar metros cúbicos de água sobre você. Vai, vão lá, julgue, para eles ir em massa, e aí Deus glorificar. Você crê em nome de Jesus? Eu creio, queridos, eu creio, está aqui na Bíblia, ó. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam. Em outras palavras, que vos persigam, que vão atrás de vocês. Então vocês vão entrar para dentro do mar, e eles vão entrar atrás, porque eles acham que vão alcançar. E quando você estiver passado, eu vou engolir eles. Escreva isso para você perceber. Daqui mais uns anos você vai dizer: o pastor Maurício tinha razão. Que coisa. Como é que Deus fez isso? Ah, queridos, perseguição ela não é nossa. Não. Quando eu vou orar, minha oração não é: diabo, eu te enfrento em nome de Jesus. Nunca foi e nunca vai ser. A minha oração é lembrar ele de uma coisa: que antes dele se declarar meu inimigo, ele se declarou inimigo de Deus. E quando ele se declarou inimigo de Deus, Deus fez assim com ele: vai-te embora. Chutou o traseiro dele e botou ele embaixo dos pés. Amém? E assim nós temos que andar, assim nós temos que confiar em Deus, nesta mesma certeza, nessa mesma confiança. Sabe, o mesmo Deus que teve com Israel no Egito está conosco nos dias de hoje. O mesmo Senhor, ó, diz aqui: e serei glorificado em Faraó,
e todo o seu exército nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão, em outras palavras, o mundo saberá que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros e cavalarianos. Verso 19: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Opa, agora mudou a figura. Antes era uma coluna, eles enxergavam uma coluna. Agora Deus mostra que a coluna tinha um anjo na frente conduzindo. Tinha alguém que estava ali conduzindo eles. E ó, note o que está escrito aqui: anjo com letra maiúscula. Então quando você lê anjo com letra maiúscula, a figura do anjo representa o próprio Deus. Quando você lê anjo com letra minúscula, é um ser angelical, um arcanjo, um querubim, um serafim. Letra minúscula. Quando a letra é maiúscula, traz a presença do próprio Deus. Então o que diz aqui? Então nós podemos ler assim: Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para a parte de trás. Ou seja, agora eu já abri o mar até o fim, agora eu vou voltar para fechar ele. E aqueles que estavam perseguindo, que achavam que estavam conseguindo, vão agora desfrutar da minha fúria. Então Deus sabe como guardar a sua igreja em tempos de dificuldade, queridos. Deus sabe como nós temos que nos portar. O que nós precisamos é bater continência e viver em obediência a Deus, amém? Aliás, essa é a palavra de domingo. Vou pregar nos 2 cultos de domingo sobre obediência a Deus. Porque eles precisavam entender que Deus estava ali com eles. Eu e você precisamos entender nesses dias que Deus está conosco. Às vezes não é fácil você olhar algumas coisas e dizer: puxa, mas por que está acontecendo? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele agir. Apenas te submeta a viver com Deus. Amém? E vá adiante. E olha o que vai dizer aqui. Verso 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escura para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. O que ele está dizendo? Quando a nuvem foi para trás, ela brilhava a luz para quem estava à frente e escurecia para quem estava atrás. Só Deus pode fazer isso. Então significa que durante a noite eles precisavam continuar caminhando. O que a Bíblia está dizendo? Efésios capítulo 5. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas sim como sábio, remindo o tempo. O que Deus está dizendo? Não é tempo da igreja ficar agora de mimimi, não é tempo da igreja ficar prostrado, é tempo da igreja avançar, é tempo de ir adiante, porque a nuvem trazia oportunidade para eles continuarem caminhando mesmo à noite. Mas quem estava atrás parava porque era noite. E assim eles foram se distanciando. Quem faz isso? Deus. Mas Ele faz isso na vida de quem? De quem o teme e obedece. Da quem realmente acredita que Ele está na sua vida, que Ele está na sua família. Amém? Então é tempo sim de despertar de manhã, você acordar. Primeira coisa que você fazer é dizer: Senhor, mais um dia estamos caminhando no deserto dessa vida. Mais um dia, o Senhor, que a tua coluna está me acompanhando, está acompanhando a minha família. E o Senhor, não sei quantos quilômetros eu vou trilhar em direção ao céu, mas eu sei que mais um pedaço eu vou caminhar o dia de hoje. E peço que o Senhor continue me iluminando, me guarde, me proteja e me livre de todo mal. Essa é a nossa oração. É assim que nós temos que proceder. E a Bíblia vai dizer aqui, verso número 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite,
e fez retirar-se o mar, que secou a terra, e as águas foram divididas. Você sabe que um dia eu estava falando isso para uma pessoa e ela disse para mim assim: ih, para com isso, Maurício. Esse negócio do Mar Vermelho, se eu fui pesquisar, sabe o que era? Era uma lagoinha desse tamanho. A água dava na canela. Então por isso que o povo passou. Esse negócio de Deus ter aberto, ter feito uma grande onda, isso é ficção. O povo passou porque a água era baixinha. Era uma piscina que dava água na canela. Eu digo, então o milagre foi muito maior. Mas como assim vocês nunca desistem? Eu disse, mas como que não? Se a Bíblia diz que todo o exército de Faraó, com seus cavalos e cavalheiros, morreram afogados, então Deus matou eles com a água da canela. Então o milagre é muito maior que eu pensava, se teu raciocínio está certo. Se era só um pouquinho d'água mesmo, era uma baciazinha d'água, então o milagre foi grandioso. Porque a Bíblia diz que não sobrou ninguém, só Israel. Deus estava com eles, Deus está conosco, amém? E o texto diz, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, as águas lhes foram quando o muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiam, entraram atrás deles todos os cavalos. Olha o que diz aqui, verso 24: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperou-lhes as rodas dos carros e fê-los andarem dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre os egípcios, sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos do exército de Faraó, que os viam seguindo no mar. Nem ainda um deles ficou. Diga comigo, nenhum deles ficou. Nenhum deles ficou. Verso 29: mas os filhos de Israel caminharam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim Deus livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios morrerem na praia do mar. Esse é o legítimo, nadar e morrer na praia. Saiu daqui aquele ditado, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Deus fez isso com os egípcios, porque Israel caminhava sob a proteção de Deus. Quem está caminhando com a proteção de Deus hoje? Você crê? Nós somos chamados para caminhar com a proteção de Deus. Mas a proteção de Deus é aonde, pastor? É em Jesus. A proteção de Deus está aqui, meu irmão, na sua palavra. Ou você acha que a Bíblia é apenas um livro de conta história? Não. Não é para estar na tua estante, na tua casa, a Bíblia aberta lá como um amuleto. A Bíblia é para você entender que ela está na tua vida, para você degustar ela, para você te alimentar dela, para você comer dela todos os dias, para você fazer dela o teu alimento espiritual, para você nutrir a tua força, a tua fé, a tua coragem, todos os dias. Você está entendendo? Então Deus vai fazer com que nós vamos passar por esse momento, nós vamos sair do outro lado vitorioso, mas na certeza de que nós reconhecemos que tem um Deus acima de tudo e acima de todos. Ninguém brinca com esse Deus, meu irmão. Ninguém tira esse Deus para bobo, não. Quem tentou fazer isso foi esmiuçado. Quero que você abra aí em Salmo 68 e eu encerro. Eu não sei se você já leu esses salmos. Salmo 68, verso 1 em diante, diz assim: levanta-se Deus
dispersam os seus. Diga comigo, levanta-se Deus. Vamos lá, levanta-se Deus e dispersam os seus inimigos. Olha o que está dizendo aqui. O que Deus fez? Se levantou, e só nele se levantar, dispersou os inimigos. Olha o que diz aqui: levanta-se Deus e dispersa os seus inimigos, da sua presença fogem os que o aborrecem. Agora olha o 2: como se dissipa a fumaça, assim tu os... Você já viu como é que dissipa a fumaça, assim ou não? Basta vir um vento. Veio um vento, sumiu a fumaça. O vento leva. Como é que Deus faz com aqueles que perseguem aqueles que são dele? Como a fumaça. Agora olha o que vai dizer em seguida: assim tu os dispersa, e como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Você entendeu a mensagem? A quem que nós temos que temer? Deus. Com quem que nós temos que viver? Deus. Quem tem que nos conduzir nesse deserto? Deus. Quem tem que nos alimentar nesse deserto? Deus. Por isso que Paulo diz: não temerei o que pode me fazer o homem, porque Deus está acima de todas as coisas. Eu não sei quantos aqui são do tempo de encerar a casa com cera pasta. Temos aqui alguém disso, não? Lembra daquela cera cardeal em pasta, vermelha, tingia? Quando tu comprava aquela lata de cera, como é que ela era? Cera, dura. É ou não é? E aí como é que você fazia para amolecer? Trazia à beira do fogo, deixava a latinha ali um pouquinho, e o fogo começa a esquentar, e a cera começa a derreter. O que a Bíblia está dizendo? Como a cera derrete no fogo, assim derreterão todos aqueles que se levantam contra Deus. Anote isso no teu coração. Essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Se você está passando nesse deserto da vida por situações, por confrontos em alguma situação que você está vivendo, olhe para Deus e diga: Senhor, Tu és a coluna que me guia, Tu és o fogo que me aquece, Tu és a nuvem que me protege, e eu vou chegar lá onde o Senhor quer que eu chegue, porque o Senhor está comigo. A Tua presença é na minha vida, a Tua graça me basta. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite? Coloque a mão em teu coração e diga comigo assim: Deus, diga: Deus, eu creio que o Senhor está me conduzindo, e nesta caminhada eu quero confiar ainda mais em Ti, tirar os meus olhos do deserto, das lutas, das perseguições, e olhar unicamente para Ti, porque o Senhor é sobre minha vida. O Senhor tem guardado a minha saída e a minha chegada. Diga: Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo pela minha vida, pela minha casa e pela minha família, e eu me sujeito totalmente a Ti, para honrá-lo, para obedecê-lo e para viver o Teu propósito, em nome de Jesus. Então me ajuda, Senhor. Tudo que eu Te peço, Senhor, fortalece o meu crer, fortalece minha fé, Senhor, meu ânimo, minha confiança estejam totalmente em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos.